O ofício de informar não é tão simples. A responsabilidade deve andar junto com o profissional desde a apuração dos fatos até o produto final, entregue ao público seja pelo jornal, televisão, rádio ou internet. E ainda cabe ao jornalista se adaptar às mudanças na forma de propagar a informação. O jornalismo e o jornalista se reinventam a cada dia. Afinal, sentado no sofá de casa, o espectador assiste a TV ao mesmo tempo em que lê o jornal e recebe no celular as novidades nos aplicativos de notícias. A informação está em todo lugar e vem de todo lugar, o que faz com que o papel do jornalista seja cada vez mais importante. Sejam muito bem-vindos à Universidade Aberta dessa semana. O assunto de hoje é jornalismo. Vamos conhecer o projeto de extensão chamado Observatório de Meios, com o objetivo de produzir uma análise crítica das práticas jornalísticas. O projeto estuda o conteúdo produzido pelos 2 jornais impressos de Passo Fundo, o Jornal Diário da Manhã e o Jornal O Nacional. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. A forma como nos comunicamos está sempre mudando. Constantemente são criadas novas formas de levar a informação ao público. A chegada da internet revolucionou a forma de produzir e também de consumir notícias. É também pela internet que a maioria dos veículos de comunicação se aproxima dos leitores, ouvintes e telespectadores. Segundo o jornalista Gerson Lopes, do Jornal O Nacional de Passo Fundo, os leitores enviam críticas e até sugerem pautas. Então nós temos essa interação com o leitor hoje, ela se dá muito mais pelas redes sociais, né? Pelas plataformas que o jornal se utiliza. Pela agilidade da internet, é muito mais rápido obter informações sobre fatos que estão acontecendo. A pesquisa brasileira de mídia de 2015 aponta que 37% dos entrevistados acessam a internet em busca de informação e 7% leem jornais impressos diariamente. Essa prática faz com que os jornais impressos se adaptassem com as novas formas de transmitir informação. A primeira informação que vai chegar vai ser na rede social, vai ser no Facebook. Claro, é uma informação curta, né, provavelmente com alguma imagem, mas a cobertura ela já começa a ser feita a partir daquele momento. E a partir dela começa a ampliar essas informações à medida que ela vai se aprofundando na cobertura. Depois isso passa para o site também, né? Passa para o site do jornal e posteriormente para o impresso. Então ela tem toda essa notícia agora, ela tem todo esse processo, né? O leitor ele começa a acompanhar desde o momento que o fato está acontecendo. A migração dos meios de comunicação nas novas mídias fez com que o jornalista assumisse um novo papel, que é o de filtrar as informações que circulam na rede. A jornalista Liliana Crivelo, editora-chefe do Jornal Diário da Manhã, acredita que as pessoas associam o jornalista a alguém que sabe tudo. Toda a opinião que ele emite, tudo que ele faz, tem essa supervalorização. Com todo esse poder nas mãos, o jornalista deve tomar cuidado antes de escrever qualquer informação, sempre mostrando os 2 lados da mesma moeda. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve, a gente tem que ter muito cuidado até com opiniões pessoais que a gente emite, porque nós temos essa figura pública e que tem esse poder sim. Para conversarmos sobre a prática jornalística dos jornais impressos aqui de Passo Fundo, está comigo no estúdio a coordenadora do projeto de extensão Observatório de Meios, professora mestre do curso de jornalismo, coordenadora do curso, Maria Joana Scheisse, e também conosco a bolsista do 6º nível do curso de jornalismo, Fernanda Algayer. Tudo bom, Maria Joana? Tudo bem. Tudo bom, Fernanda? Maria Joana, nós não vamos falar o Observatório de Meios não fala da prática do jornalismo em qualquer esfera ou sobre qualquer tema, né? Ele tem um recorte bem específico. Isso, então o projeto ele surgiu em 2015 com o objetivo de analisar especialmente as notícias que tratassem sobre crianças e adolescentes. Então passamos o ano de 2015 com esse público, analisando como esse público é retratado nos jornais aqui em Passo Fundo, né? Estudamos especificamente o Diário da Manhã e o Nacional com o objetivo de gerar um conteúdo que nos desse subsídio para conversarmos tanto com a imprensa
quanto com estudantes de jornalismo, né, configurando então a extensão universitária, no sentido de avaliar essas práticas, avaliar esse conteúdo produzido. Essa forma de abordagem. Essa forma de abordagem desses públicos, né? Então, em 2015 nós ficamos com crianças e adolescentes e nesse ano nós entendemos que poderíamos ampliar esse escopo de análise e também avaliamos então como esses 2 veículos também tratam dos idosos. Em que tipo de matérias os idosos aparecem, com que tipo de abordagem, com que tipo de imagem fotográfica, né, que é usada. Por que esses recortes? A crianças, adolescentes e agora os idosos? Tem uma relação, por exemplo, com públicos em situação de vulnerabilidade? Sim, porque na verdade a gente entende que são públicos especiais para nós olharmos, no sentido de crianças, adolescentes, é um público vulnerável, é um público que são os nossos futuros leitores, né, são futuros leitores do jornalismo. A gente tem que entender como esse público está sendo abordado, o que esse público, claro, conversando com eles, avaliando como eles entendem essa abordagem que a imprensa está fazendo sobre eles, porque é o nosso futuro leitor, né? E os idosos também, por a gente entender, aqui entrou muito a questão do jornal impresso. Nós imaginávamos, e fomos surpreendidos com isso até, que os idosos fossem leitores assíduos do impresso. Então, nós teríamos ali um potencial público para nos dizer como eles estariam sendo retratados, mas também nos dá subsídios para compreender o jornal impresso. E percebemos nas oficinas que, na verdade, não. Eles também estão lendo online e eles também acham que o jornal impresso precisa mudar, se revitalizar. Quer dizer, eles também estão na mesma onda, né, de consumo de informação do que aquele nosso público. Então, a gente pegou 2 pontas que, na verdade... Achando que é um cenário muito distinto e não é tão não assim. Não foi o que percebemos. Inclusive no começo do programa ainda disse, né, você que está sentado no sofá assistindo o jornal e lendo o jornal, mas às vezes as pessoas não estão nem sentadas em lugar nenhum, né? Elas estão caminhando na rua... E consumindo informação na palma da mão ou em qualquer outro suporte, né? Então... Justamente a gente tinha esse objetivo no início de entender e talvez entender um pouco mais sobre o jornal impresso, né? Que está nesse universo de mudança, transição, está vivendo uma crise de negócio, que é uma crise do negócio e não uma crise de informação. Isso é importante também que a gente discuta, no sentido de não é o jornalismo que está em crise, é o negócio do jornal impresso, talvez mais ainda dos impressos, né, que estão tendo que se revitalizar e passar para o digital ou repensar a forma de transmitir informação. Né? E o projeto está também nos dando esse subsídio para repensar. Essas descobertas, essas surpresas, elas desenham um pouco até o papel dos projetos de extensão, né? Que é aproximar o aluno de problemas que são reais e que ele vai enfrentar quando ele sair para o mercado de trabalho. E repensar a sua prática, né? Então, o projeto ele tem todo esse objetivo de analisar criticamente a nossa produção, né? Que é uma coisa que jornalista não gosta muito de fazer, né? De pensar, porque a gente tem muito a gente, quando faz uma matéria, a gente se emociona com ela. E nós temos, inicialmente, a gente tem aquela ideia de que todo mundo vai nos ler, todo mundo vai consumir a nossa informação. Cria um vínculo afetivo com aquele conteúdo. E a gente adora aquela matéria do jeito que ela foi feita, né? E temos uma certa dificuldade em assumir críticas. O projeto ele tende a ser um espaço de crítica da mídia, né? No sentido da crítica construtiva, no sentido daquela crítica que vai tentar entender se aquilo ali está sendo feito de uma forma coerente, de uma forma que aquele público que está sendo mostrado está se vendo, está interessado naquela matéria, porque, afinal de contas, nós precisamos de consumidores dos nossos produtos jornalísticos. Fernanda, tu como uma futura profissional, né, e aí se deparando com toda essa realidade, esse contexto, como é que tu percebe a tua participação dentro desse projeto? Por que procurar um projeto de extensão para se integrar? Bom, eu acho que primeiramente integrar um projeto, né, dentro da universidade faz com que tu não sofra, talvez, lá fora com esse choque entre teoria e prática, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente está ali na teoria, analisando os jornais, né, pesquisando nessa área da pesquisa, a gente não está só nisso, né?
A gente faz oficinas, a gente procura ter esse contato com as pessoas que a gente pesquisa, né? A criança, o adolescente, o idoso. E isso é interessante, porque a gente não fica fechado numa bolha, né? A gente tem esse contato com o que está lá fora também. E como é que tu percebe essa produção? Há uma produção significativa de crianças e adolescentes, por exemplo, nos jornais locais? Olha, é uma coisa que beira o factual e o trágico, assim, mais ou menos, que a gente percebe, assim, nas pesquisas. A gente percebe que falta meio que uma contextualização, né? Aborda a criança e o adolescente, o idoso, só que falta muito essa questão da contextualização. As matérias, elas falam de coisas que aconteceram, mas não aprofundam, né? Então, é uma coisa bem complicada. Até tem editorias em que a criança e o adolescente saem mais, polícia, né? Então, são coisas que a gente procura aperfeiçoar, né, a partir das pesquisas. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos já falando um pouco mais da questão dos idosos, também com a participação de mais uma bolsista do projeto. Até já! Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto de extensão, Observatório de E-mails, que tem como objetivo formar uma cultura jornalística comprometida com a sociedade. Comigo estão a professora, mestre do curso de jornalismo e coordenadora do projeto, Maria Joana Scheise, e a aluna do segundo nível do curso de jornalismo, Thaís Ribeiro. Maria Joana, como estávamos falando no bloco anterior, essa abordagem da criança, né, como uma vítima nas páginas policiais, né, ou uma abordagem muito factual em matérias do cotidiano, sem muito aprofundamento, pode ser arredondada, pode ser melhorada? Quais são as sugestões do projeto diante desse cenário desenhado? Uma das coisas que a gente identificou, que nós entendemos como grave assim, nessa vivência do projeto, foi a questão da fonte. De que o que nós percebemos nas matérias foi que as matérias falam dessas fontes, mas não falam com as fontes e não retratam, então, esse contexto todo que a fonte gostaria de dar para ampliar essa discussão. Então, por exemplo, a gente fez toda uma análise dos materiais que falaram das ocupações nas escolas e depois sentamos com os alunos que estavam envolvidos nas ocupações nas escolas e conversamos com eles para ver de que forma eles tinham analisado essa cobertura que a mídia fez, né? E eles comentavam, inclusive, que não nos veículos analisados especialmente, mas aqui em Passo Fundo eles tiveram problemas com a mídia no sentido de distorcer os fatos a tal ponto que os pais dos alunos envolvidos no projeto não queriam que os alunos fossem para as escolas, para as ocupações, porque a imprensa estava dizendo que eles estavam lá fazendo baderna, fazendo qualquer outra coisa, menos brigando por direitos que eles tinham e que eles deveriam estar buscando conquistar, né? Então, o que é um fato grave, né? E aí eles dizendo para nós, assim, a gente tendo que ouvir isso e comentar, eles dizendo, os jornalistas ficam na redação fazendo as suas matérias e não vão até lá falar conosco para ver como é o nosso cotidiano, o que a gente está fazendo exatamente dentro das escolas, né? Então, a coisa do falar sobre, mas não falar com, é algo muito grave no jornalismo, né? A gente ensina isso, estuda a importância da fonte, né? E percebemos, então, essa deficiência, né? E aí a gente leva isso para dentro das oficinas que nós fazemos com os alunos, né? Para discutir com eles. Então, eles são os futuros jornalistas que vão estar... Os alunos aqui internos do curso, exatamente. Como é que a imprensa recebe essa observação? Isso, a imprensa foi bem receptiva na oficina que fizemos com eles, conseguimos organizar uma oficina com eles e veio praticamente todos os veículos de Passo Fundo, um único que não se fez presente, e entenderam, assim, muito de forma bem bacana o nosso objetivo, no sentido dessa análise que estávamos fazendo, né? E também buscaram se justificar, mas a gente percebeu que eles fizeram aquele exercício de análise. Pois é, realmente, aqui podíamos ter sido melhores, talvez aqui podíamos ter explorado melhor, talvez aqui, né? Então, achamos interessante essa forma de abordar esse assunto com eles e, claro,
é dali para frente que as matérias vão mudar, mas é o cotidiano profissional, todo dia eles estão produzindo texto. Então, se a gente conseguir impactar algum desses textos que estão sendo produzidos dali para frente, isso vai reverberar para uma quantidade enorme de pessoas que vão estar consumindo esse novo resultado, né? E para os nossos alunos de jornalismo, também ouvir os relatos da imprensa sobre o processo de produção desse conteúdo também é interessante. É muito rico, né? Porque eles, por exemplo, uma das coisas que a imprensa justifica e que foi usado para justificar é a questão do tempo, né? A gente está sempre assoberbado, correndo atrás da máquina para produzir o material. E aí os alunos percebem essa dificuldade que se tem no dia a dia, de como é a produção de uma pauta, né? Que aí isso foram coisas que foram discutidas ali na oficina, de como é o cotidiano profissional, como o ritmo é acelerado. Então, vale todo esse conhecimento acumulado para eles que amanhã vão estar aí produzindo esse material. E a Thaís, então, esse ano integrou o projeto, né? E está trabalhando junto com a Fernanda nesse mapeamento da abordagem sobre os idosos. Como é que está sendo para ti participar do projeto, Thaís? Olá, Bibiana. Então, para mim está sendo muito importante, porque qual que é o diferencial desse projeto? Nós não estamos ali para ler aqueles textos para depois produzir eles e ir para o mercado de trabalho. O diferencial é que você para e pensa como que os idosos merecem e como eles querem ser representados nos jornais, tanto os idosos quanto os adolescentes e as crianças também. Então, hoje pela manhã, a gente fez uma oficina no CREAT para ouvir realmente o que os idosos achavam disso. E foi muito importante para nós, porque um simples detalhe para eles pode mudar tudo. Como, por um exemplo, eles falavam muito que no caderno saúde falam em idosos. Mas, quem sabe, algum médico poderia ali escrever e a linguagem poderia estar um pouquinho difícil. Então, quem sabe, se melhorasse só o pedacinho de você pegar e pensar como escrever, para eles já iria ser muito bom. A informação científica que às vezes fica inacessível porque vem da boca do especialista, né, professora Maria Joana? Isso, eles usaram esse exemplo, acho que bem válido, né, que é uma coisa que a gente tem uma disciplina aqui para trabalhar, jornalismo científico, né, então pensando justamente nessa forma de transmissão. Outras coisas muito ricas, né, que a gente viu hoje de manhã, que eles nos retrataram assim, teve uma fala pontual de uma das alunas do CREAT que participou da oficina, que ela disse assim, eu tenho direito ao meu ócio, eu conquistei o meu direito ao ócio e isso não é retratado. Toda vez que a mídia fala dos idosos, é aquela coisa negativa. Ela disse, por exemplo, quando falam da reforma da Previdência, é como se nós fôssemos um peso, como se nós estivéssemos impactando negativamente a Previdência. Né? Ela disse, a gente se sente um peso. A gente quer ver matérias que falem do idoso, mas que falem do idoso ativo, que falem desse idoso que tem como viver a vida, aproveitar, que já contribuiu o seu tempo. E que é idoso e aposentado, mas já contribuiu. Já contribuiu e que tem pela frente vida e que tem, né? Então elas falavam muito isso, assim, eu senti que eles são muito carentes de informação sobre eles, né? Ela nos deu várias dicas, eles nos passaram assim de matérias que eles gostariam que aparecesse o idoso e de pautas que a gente pode criar, né? De como falar, como abordar o idoso, né? Também não só dessa coisa de você tem que aproveitar a vida viajando. Ela disse, olha, tem vezes que eu quero ficar na minha casa, eu quero aproveitar a vida do jeito que eu quiser, eu não preciso de alguém me mandando de novo o que eu tenho que fazer o tempo inteiro. Né? Essa coisa da convivência, uma outra pauta que eu achei muito interessante que elas levantaram, assim, da importância de idosos conviverem com crianças, porque às vezes as crianças têm medo do idoso, porque falta essa convivência nas famílias, né? E falta essa... Então a criança vê o idoso e fica com medo, aquele senhorzinho velho, né? E ela disse, tem muitas famílias que não tem o vovô, não tem a vovó por ali, então a criança nunca vê idoso, quando vê tem medo. E como é importante falar sobre isso. Outras coisas dessa questão que a gente já está cansado de ver, né, da forma como se suga o idoso no sentido financeiro. Então, da importância do idoso conquistar uma independência da família. Ele já deu o seu tempo de contribuição, ele já pode curtir esse tempo de vida que lhe resta. Né? E chega de ficar sugando essa pessoa que vai estar lá se endividando, enfim. Quer dizer, são coisas que às vezes os jornalistas, por não ouvirem muito as suas fontes diretamente, acabam negligenciando. Talvez não se deem conta. Bom, o programa
Universidade Aberta está chegando no final, a gente teria outras coisas para perguntar. Eu queria, por exemplo, que a professora Maria Joana comentasse que existe uma rede em outras universidades no Brasil inteiro de observatórios de meios, né, que é esse trabalho que as universidades fazem de observar o que está sendo publicado e tentar aprender com isso, né, fazer com que os alunos que estão nos bancos universitários aprendam para fazerem outras práticas distintas para fora da universidade, mas isso vai ter que ficar para uma outra ocasião. Eu deixo você aí, e se você quiser assistir a esse programa novamente ou a outros programas, eles estão todos disponíveis em nosso canal do YouTube ou pelo site nexjor.com.br. Nós voltamos na semana que vem para mais uma conversa do Universidade Aberta. Eu espero você. Até lá!